Papo Delas, podcast sobre isso. O rosa deu lugar ao azul. Novembro é a vez deles. O mês é de conscientização e prevenção às doenças que atingem o público masculino, como o câncer de próstata. Depois do câncer de pele não melanoma, ele é o mais comum entre os tipos. Olá pessoal, tudo bem? Entramos agora no penúltimo mês do ano e é nessa data que nós damos início ao Novembro Azul, uma campanha de conscientização dos homens sobre as doenças que os atingem, com foco no câncer de próstata. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum no público masculino e apesar de ele ser considerado uma doença da terceira idade, existem fatores de risco que aumentam a sua incidência em pessoas mais jovens, como o histórico familiar da doença, principalmente em parentes de primeiro grau, como pai, filho, tio, a raça, uma vez que homens negros sofrem uma maior incidência desse tipo de câncer, e a obesidade. Homens a partir de 45 anos que tenham esses fatores de risco, ou homens a partir dos 50 sem esses fatores, devem ir ao urologista para conversarem sobre os exames necessários. Essa não é uma doença inicialmente sintomática, então quando os sintomas surgem, como dor ao urinar, uma maior frequência para urinar, ou a presença de sangue, tanto na urina quanto no sêmen, ela normalmente já se encontra num estágio mais avançado de evolução. Mas vale lembrar que esses sintomas não são indicativos apenas dessa doença, então não se desesperem caso observem algum deles, pois pode ser só uma infecção bacteriana, uma infecção urinária, algo do gênero. Para esse diagnóstico ser fechado direitinho, ele deve ser feito pelo urologista sempre o mais rápido possível. Agora, entrando no mérito do diagnóstico, para o câncer de próstata especificamente, se faz necessário o exame de sangue para avaliar os valores de PSA, assim como o exame de toque retal e as biópsias. Sim, sabemos todos que os homens também são vítimas desse machismo imenso que a gente tem que enfrentar todos os dias. E nesse caso específico, o machismo berra e os homens ficam com medo do exame de toque retal, sendo que ele é o responsável pelo resultado mais confiável, uma vez que outras inflamações podem alterar os valores de PSA e o diagnóstico é fechado mediante todos os exames possíveis. Então, como em todos os outros tipos de câncer, o câncer de próstata tem a prevenção como o melhor aliado ao tratamento sempre. A expectativa do Instituto Nacional de Câncer é de que, até o final deste ano, mais de 68 mil casos serão diagnosticados no Brasil. O último levantamento divulgado pelo INCA mostra que, em 2016, a doença matou aproximadamente 15 mil homens no país. O urologista explica que os dados já foram maiores e diz que a redução se deve à prevenção. A mortalidade por câncer de próstata está diminuindo muito de 1990 para cá, porque com a adoção desses programas de rastreamento de câncer de próstata. Tudo isso começou a partir de 1990 com a adoção do toque retal anual e do PSA. Esses dois exames, o exame retal digital, que a gente chama de toque retal, e o PSA, feito sistematicamente, tem diminuído a mortalidade por câncer de próstata no mundo todo. Nós temos aí estatística mostrando uma queda de 50% dessa mortalidade. Apesar disso, ainda existe preconceito dos homens na hora de fazer o exame de toque retal. O procedimento é um dos principais meios utilizados pelo urologista para avaliação de alterações e presença de nódulos suspeitos. E vale lembrar, quando o tumor é detectado na fase inicial, as chances de cura chegam a mais de 90%. Que é necessário fazer o exame anual, acima de 50 anos para todos os homens, acima de 45 para aqueles que têm histórico familiar. O que é que nós recomendamos? Exame retal digital e o PSA. Em caso de isso dar anormal um ou outro, ou os dois, e aí ficará a critério do urologista, do médico, a indicar uma biópsia. Mas antes da biópsia, hoje nós estamos introduzindo a ressonância magnética, multiparamétrica da próstata, que tem nos ajudado muito na definição de se realmente o paciente precisa fazer a biópsia ou não. Então, pessoal, estejam conscientes dos seus corpos, saibam identificar alterações, procurem o médico o mais rápido possível se observarem algo errado, lavem o pinto, façam o exame de toque retal sempre que for necessário, e caso vocês tenham medo de abalar a sua heterossexualidade por conta desse exame, aí nós teremos uma outra questão a conversar, mas não no tópico de hoje, ok? Tchau, tchau. Papo Delas, podcast sobre isso.